Paz e graça, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fundando os alicerces. Você que gosta da palavra de Deus e quer aprender conosco, então fique conosco. Vou procurar estar postando vídeos toda semana e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre revelação. Revelação. A vida no Espírito é uma qualidade de vida do homem regenerado. Ela não se aplica ao homem que ainda não nasceu de novo. Essa vida no espírito, ela se aplica ao homem que teve um novo nascimento. Vamos falar um pouquinho disso. Quando é que uma pessoa nasce de novo? Uma pessoa só pode nascer de novo quando ela crer no seu coração, quando ela crê no seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Quando Jesus ele enfrentou a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Após a sua ressurreição, ele ficou aqui durante 40 dias e apareceu para aproximadamente 500 pessoas, 500 discípulos, incluindo homens e mulheres. E antes de subir ao céu, após esses 40 dias, ele falou para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Os que forem batizados, os que crerem e forem batizados, serão salvos. Quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando a pessoa que recebeu a palavra do Senhor, ela entende isso, ela aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ela confessa com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Nesse momento, o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida. Nesse momento, o Espírito Santo ele vem habitar nessa pessoa. E é exatamente nesse momento que essa pessoa nasce de novo. Agora essa pessoa, ela já tem um novo caráter, o caráter de Cristo. Por isso que existe uma mudança muito radical na vida das pessoas que aceitam a Cristo, que começam a ir para a igreja e aceitam a Cristo. É uma mudança radical porque ela recebe um novo caráter. Aquilo que ela fazia antes, que para ela é normal, a partir de agora já não é mais normal as coisas erradas que ela fazia. Porque ela deixa aquela velha natureza e ela ganha uma nova natureza. Então, algumas coisas passam a ser natural. Frutos bons começam a ser natural. Por quê? Porque essa pessoa nasceu de novo. Ela vai ter desejo de ir para a igreja, ela vai ter desejo de ler a Bíblia, ela vai ter desejo de orar, porque ela tem uma nova natureza. Essa é a natureza daquele que nasce de novo. Não basta somente, então todos que estão na igreja nasceram de novo? Não. Tem muitas pessoas que estão na igreja e infelizmente não nasceram de novo. Estar na igreja não significa que a pessoa nasceu de novo. Entende? Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas os seus testemunhos são horríveis. Por quê? Porque não nasceram de novo. Então, essa regeneração, ela se aplica para as pessoas que nasceram de novo. E eu abro um parênteses aqui e te pergunto: você já nasceu de novo? Se você ainda não nasceu, você tem a oportunidade agora de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador nesse exato momento. Crer com o seu coração, confessar com a sua boca, para que o seu nome, nesse momento, após a sua entrega, a sua confissão, o seu nome seja escrito no livro da vida e o Espírito Santo habite em você e você passa a ter uma nova natureza. Ele é o início. Esse nascimento é o início. A questão que se levanta é: essa vida está sendo manifesta ou não? À medida que Deus vai trabalhando, sua vida vai se manifestando em nós com uma intensidade cada vez maior. À medida que você vai caminhando com o Senhor, vai sendo então manifesta
manifestado esse poder do Senhor, vai sendo manifestado essa transformação. O espírito do qual falamos aqui é o espírito do homem unido ao Espírito de Deus. Uma vez a vida no Espírito é, portanto, uma vida que manifesta a vida de Deus. Por quê? Porque você recebe o caráter de Cristo. Você recebe o caráter de Cristo. Quando você nasce de novo, você recebe o caráter de Cristo. Por que isso? Porque o Espírito Santo está habitando em você. Se alguém nos diz que somos amorosos, assim nos diz porque o amor de Deus está sendo manifesto através do nosso amor. É porque o amor de Deus está se manifestando em você. É por isso que as pessoas estão te elogiando. Olha como você é amoroso. Olha como você é bondoso. Por quê? Porque é o Espírito que está habitando em você. É que está causando, é que está se manifestando. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nos diz porque o amor de Deus está sendo manifesto através do nosso amor, porque o nosso espírito agora foi misturado com o Espírito de Deus. Agora nós passamos a ser um só. Assim como o Pai, o Espírito Santo e Deus é um, nosso espírito também se une ao Espírito de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas existe uma diferença do espírito do homem e o Espírito de Deus. Mas nesse momento que nós nascemos de novo, o nosso espírito se une ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus se une ao nosso espírito. E nós precisamos ter a revelação. Existe uma necessidade muito grande para que você tenha a revelação. A revelação é quando o Espírito de Deus fala com o seu espírito. Quando você recebe aquela palavra rema, aquela palavra viva, aquela palavra revelada. Então, todo nascido de novo, ele vai ter essa revelação, e na medida que você vai buscando, que você vai tendo comunhão com o Senhor, isso vai sendo mais perceptível. O seu espírito vai estar se tornando mais sensível à voz do Senhor. Ainda que o novo nascimento seja a base da vida, a condição para que ela venha se manifestar é a revelação. Se não houver em nós uma revelação da palavra de quem Deus é, se essas verdades não forem explícitas no meu e no seu coração, nós não teremos a realidade delas. Não basta falarmos da palavra do amor de Deus, se não tivermos a realidade. As pessoas não serão tocadas e marcadas se nós não tivermos essa revelação ao nosso coração, essa palavra viva. Quando nós temos essa revelação, quando nós temos a palavra viva, nós vamos transbordar o amor de Deus. E com certeza as pessoas vão ser tocadas. De todos os livros que compõem o Novo Testamento, 3/4 desses livros foram escritos por Paulo. E o que podemos perceber claramente é que neles a sua oração básica a todas as igrejas era por revelação, exatamente a revelação. Ele não orava pelas finanças da igreja, para que as pessoas tivessem conhecimento, que pregassem com intrepidez. Não. Tudo isso tem o seu valor, claro que tem o seu valor, mas Paulo sabia que tudo isso era uma consequência de se ter ou não a revelação da palavra. Que nós possamos buscar a revelação, que você possa se tornar sensível, glória, à revelação de Deus na sua vida. Qual é o significado da revelação? Revelação significa olhos abertos, significa enxergarmos o Senhor, enxergarmos aquilo que do ponto de vista natural jamais conseguimos ver ou assimilar, de modo que agora possamos aplicar na nossa vida tal revelação. Uma vez que aplicamos em nossa vida as verdades reveladas no Espírito, temos condição de pregá-la às pessoas. A revelação, ela nos dá a condição de enxergar como Deus enxerga, de entender a palavra
como Deus escreveu. Portanto, a revelação acontece a partir da palavra escrita. Por isso que nós temos que ler a palavra do Senhor. Nós temos que meditar na palavra do Senhor. A base é a palavra do Senhor, que é a própria boca de Deus falando conosco. Quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, você vai se enchendo e você vai se tornando sensível à voz do Espírito. Então, a revelação do Senhor começa a ser mais frequente na sua vida e também na minha vida. É por meio da revelação da palavra que a tentação é vencida. A revelação, portanto, é algo básico em nossa vida. A revelação, portanto, é algo primordial na nossa vida. Quando lemos o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, percebemos, a partir do verso 3, que somos abençoados de toda sorte de bênção. Portanto, qualquer coisa que pudesse orar já estava incluído em sua oração. Então, a partir dos versos seguintes, ele começa a fazer uma série de declarações a nosso respeito. No verso 4, somos escolhidos. No verso 5, somos predestinados. No verso 6, nos é concedido gratuitamente a redenção. No verso 8, nos é dito que o Senhor nos desvendou o mistério da sua vontade. No verso 10, ele fez convergir em Cristo todas as coisas. No verso 11, somos feitos herança de Deus. No verso 12, somos feitos louvor de Deus da sua glória. No verso 13, fomos selados, ou seja, somos propriedade de Deus. E no verso 14, ele é o penhor da nossa herança. Paulo está nos dando garantia por meio de um relatório de toda a obra de Deus em nossa vida. A seguir, ele acrescenta: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza em glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder, para que creiamos, segundo a eficácia da força do seu poder. Isso está em Efésios capítulo 1, 18. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se os olhos do nosso coração, que aqui representa o nosso espírito, forem iluminados, nós o conheceremos. Quando formos ler a palavra de Deus, devemos prestar muita atenção aos verbos, porque eles falam de uma ação e, nesse caso, de uma obra realizada em nós. A revelação nos traz o conhecimento de algo que é espiritual e que aponta para a forma como Deus trabalha na minha e na sua vida. Estamos falando sobre revelação. Estamos falando sobre a necessidade de ter a revelação de Deus na nossa vida. O Senhor fala ao teu espírito, Ele fala aqui no nosso coração. Muitas das vezes, quando analisamos a vida de Jesus, nós podemos observar que enquanto Ele falava uma coisa, seus discípulos pensavam outra. Tomemos, por exemplo, o seu encontro com a mulher samaritana. Ali, quando os discípulos insistiam com ele para que comesse, ele responde apenas que ele tem uma outra comida para comer. Ao ouvir isso, os discípulos começam a divagar em seus raciocínios, questionando a si mesmo se ele havia ou não trazido algum alimento sem que ele soubesse. Para eles, a declaração era literal, mas Jesus falava de algo espiritual. Isso aconteceu